Olá, estamos no ar com mais um fórum. É obrigação prevista em lei todo fabricante de alimentos detalhar os ingredientes que compõem o produto. Talvez você não saiba, mas o primeiro item da receita impressa na embalagem é sempre o que está em maior quantidade. No pão, por exemplo, os ingredientes são farinha integral, água, sódio e fermento. Isso quer dizer que a farinha é o produto de maior quantidade naquele pão, já que se apresenta primeiro, e o sódio ou sal tem a terceira maior quantidade. A depender de um acordo de cooperação da indústria de alimentos, o sódio vai perder este posto. Vamos aí entender o motivo. Um dos componentes que ajudam a manter a integridade de um produto por longo tempo é o sal. Isso acontece porque tem o poder de tirar a umidade onde é aplicado. Sem um ambiente úmido, micro-organismos que estragariam tal produto deixam de agir, ou agem com menos poder. Mas a conservação tem um preço. Sódio demais causa hipertensão arterial, doenças renais, agrava a osteoporose e até acelera o envelhecimento. A saída não é abolir o sal, claro, mas diminuir a quantidade usada nos alimentos industrializados. O acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos prevê reduzir 28,5 toneladas da substância até 2020. Será que a mudança vai valer para todos os produtos? Esta é apenas uma das perguntas que serão respondidas pelas nossas convidadas. Estão aqui Caroline Romeiro, mestre em Nutrição Humana, e também Maria Célia Deuduc, doutora em Saúde Pública. Primeiro, muito obrigado às duas por estarem aqui no fórum. Eu começo já com a seguinte pergunta, Caroline. Sódio e sal são sinônimos? A gente lê sal ou lê sódio lá nas embalagens? Bom, nós lemos sódio na embalagem dos produtos industrializados. O sódio é uma substância química que ela é fundamental para a vida. Então, ele é fundamental para o equilíbrio dos líquidos orgânicos, o principal eletrólito do líquido extracelular, mas também é importante para a contração muscular, inclusive músculo cardíaco, e é fundamental para o sistema nervoso. Então, a gente tem a necessidade de ingestão diária de sódio. Agora, o sódio ele está presente em produtos industrializados, porque, como bem mostrou a reportagem, ele participa da conservação, realça sabor desses produtos, mas ele também está presente no nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O problema está no excesso. Ele é fundamental para o nosso organismo, porém, o nosso consumo hoje é muito excessivo. Então, a gente tem dados do início dos anos 2000 que o brasileiro ele tem um consumo que é mais que o dobro do recomendado para sal, não é nem de sódio. Esse dado a gente, de fato, nem tem do consumo total de sódio pelo brasileiro. Mas só do sal de cozinha, a gente consome mais que o dobro do recomendado. E a ideia desse acordo, Maria Célia, é reduzir essa quantidade, não é isso? O acordo está sendo renovado, ele é de 2011. O que ele diz, basicamente? O acordo do Ministério da Saúde com a Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias, a BIA, é desde 2011 e requer exatamente a diminuição desse sódio nos alimentos industrializados. Foi assinado em março de 2011, o primeiro acordo, e agora nós estamos renovando por mais 5 anos, de 2017 a 2020. Numa perspectiva de redução de 28.000 toneladas de sal nos alimentos. Agora, quais são os desafios aí? Em que produtos que esse acordo aí foca? O desafio é não impactar o paladar do brasileiro. Então, é uma série de produtos entre pães, bisnaguinhas, macarrão instantâneo, temperos, manteiga, margarina, etc., que tem que ser lentamente reduzida a quantidade de sódio, até porque, se for reduzido de imediato, isso vai impactar diretamente no paladar dos consumidores, com prejuízo para a indústria, obviamente. Como é um acordo voluntário, a indústria está voluntariamente assinando com o Ministério da Saúde esse acordo, não haverá nenhuma punição à indústria que não fizer, porque para eles também é interessante reduzir essa quantidade de sódio e manter ainda o consumidor. É muito? Essa redução é significativa, Caroline? Não causa uma redução expressiva clinicamente, pensando no consumo do sódio. Então, eu acho que é um acordo importante, é uma das estratégias que a gente precisa
né, ter esse apoio da indústria, do governo, mas não é a única estratégia para a redução do sódio, porque por mais que a gente tenha essa redução, que é pequena, do sódio nos produtos, os produtos ultraprocessados, eles continuam não sendo saudáveis. E o consumo excessivo deles vai continuar trazendo um excesso de sódio na dieta. Então, Caroline, a gente tem que fazer a nossa dieta o mais correto possível, eu imagino. Quais são as orientações aí da nutricionista, então? Bom, então o Guia Alimentar para a População Brasileira é bem claro nisso. Ele fala em evitar os produtos ultraprocessados, que são esses hiperpalatáveis, porque tem muito sódio, açúcar, gordura. Mas pensando no sódio, então a gente teria que evitar realmente os embutidos. Então, carnes embutidas, presunto, apresuntado, salsichas, enlatados, que costumam ter muito sódio, outros alimentos que às vezes a gente associa o sódio só com o sabor salgado. Porém, ele também é usado para realçar o sabor doce de alimentos. Então, às vezes, até alimentos que têm o sabor doce, sucos, refrigerantes, geleias, podem ter uma quantidade excessiva de sódio. Quais são os riscos, Maria Célia, do brasileiro consumir tanto sódio, tanto sal hoje? Os riscos são grandes. Esse acordo ele tem exatamente essa preocupação de reduzir não apenas o sódio nos alimentos, mas também açúcares e gorduras. Essa combinação da hipertensão arterial com o diabetes, que é uma produzido pelo excesso de sal e o outro pelo excesso de açúcar, isso leva o paciente a problemas renais crônicos, com um impacto imenso na saúde do indivíduo, como também no sistema de saúde. Mas esse programa, ele visa exatamente a diminuição, o controle da hipertensão arterial e o diabetes. É exatamente essa dupla que leva a doenças renais crônicas que impactam tantos brasileiros e impacta financeiramente, inclusive, o Sistema Único de Saúde. Os produtos industrializados são os principais vilões, não é isso? Agora, a gente também bota muito sal na comida, ou não? A gente coloca muito sal na comida, então, como eu disse, no início dos anos 2000, a gente teve um levantamento do consumo de cloreto de sódio pelo brasileiro, que gira em torno de 12 gramas por dia, sendo que a recomendação do Ministério e da Organização Mundial da Saúde é de que de cloreto de sódio a gente deveria consumir em torno de 5 gramas, o que representam, a média de consumo são 12 gramas, então mais que o dobro. E isso, 5 gramas de cloreto de sódio, lembrando que 40% é de sódio, a gente teria 2 gramas de sódio provenientes do sal de cozinha, para temperar as preparações. E aí, a gente tem ainda 400 miligramas, porque a recomendação diária são de 2.400 miligramas de sódio. Mais 400 miligramas que deveriam ser provenientes de alimentos in natura que têm sódio. Então, carnes frescas, frutas e vegetais. Então, isso é o que a gente deveria consumir. Então, só de cloreto de sódio, hoje, a gente tem esse consumo aumentado. A gente sabe por dados da pesquisa em orçamentos familiares, das últimas, né, que a gente tem os dados, que o brasileiro tem um consumo aumentado, elevado de produtos industrializados. Só que a gente não sabe quanto de sódio vem daí. Então, se a gente somar tudo, a gente tem uma bomba nas mãos. Só fazendo uma associação com um levantamento que foi feito nos Estados Unidos, então a população norte-americana, do sódio total consumido por eles, 11% equivale ao que eles usam para temperar os alimentos na hora do preparo e também depois de prontos os alimentos. 12% vem desses alimentos frescos e 77% dos industrializados. Então, realmente, o nosso consumo de sódio, hoje, a gente pode afirmar que a maior parte desse consumo de sódio, e por isso vem esse acordo, né? Realmente esse excesso de sódio é pelo consumo abusivo de ultraprocessados. Então, o problema realmente está relacionado a esse consumo abusivo. Eu queria complementar a Caroline, que tem estudos, inclusive da Universidade de Brasília, que demonstram que o brasileiro vem substituindo o arroz com feijão, o tradicional arroz com feijão, pela salsicha.
pode até confirmar, a doutora Caroline, isso é muito grave, porque a salsicha é um ultraprocessado. Ultraprocessado, rico em sódio. E a gente está com foco no sódio hoje, mas não é só o sódio o problema. A gente tem diversos aditivos químicos que, quando consumidos em excesso, eles não fazem bem para o nosso organismo. Então, independente da redução que tiver de sódio, a gente ainda não olha para esses alimentos ultraprocessados como alimentos saudáveis. Eles não são saudáveis e o consumo deles deve ser reduzido, independente da redução do sódio neles ou não. A saída, então, é o quê? É consumir alimentos frescos, frutas, verduras, é o de sempre que a gente não faz, é isso? Exatamente. A saída é essa. Então, a gente precisa associar ao acordo outras estratégias para incentivar o consumo desses alimentos frescos. E assim, incentivar o consumo vai desde estratégias nas escolas, na merenda escolar, incluindo isso na merenda escolar, mas também facilitando a produção, né, dos agricultores, estimular a agricultura local, familiar. Tudo isso é importante para a gente conseguir incluir isso no nosso hábito. E tem um ponto importante, que de vez em quando a gente ouve discussão sobre isso, mas nunca vai à frente, que é relacionado à propaganda desses produtos, que tem como foco crianças, porque a gente forma o hábito alimentar na infância, né? E se essa população infantil é o alvo da mídia desses alimentos, que são hiperpalatáveis, a gente já começa mal, porque a gente está viciando o paladar dessas crianças. É por isso que a redução precisa ser gradativa. Vou te interromper aqui rapidamente, a gente segue nesse assunto depois do intervalo. Vou fazer uma pausa aqui rápida no fórum, mas a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o fórum e o assunto de hoje é o acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação da Indústria de Alimentos para reduzir o uso de sódio nos alimentos. Nós recebemos aqui Caroline Romeiro, mestre em Nutrição Humana, e também Maria Célia Del Duque, doutora em Saúde Pública. A gente concluiu o bloco anterior falando sobre propaganda para crianças. Quais são os riscos, Caroline? Você falava sobre isso. Isso, então a gente tem a formação do hábito alimentar durante a infância. Se a gente já começa a introduzir alimentos ricos em sódio, açúcar e gordura no início da vida, a gente tem todos os malefícios associados, então o risco para desenvolvimento das doenças crônicas antecipado. Não é à toa que hoje nós temos crianças com obesidade, crianças hipertensas, crianças com diabetes tipo 2, que há 15, 20 anos atrás a gente só via isso acontecer em adultos, então era uma coisa que não se pensava ter uma criança com diabetes tipo 2. Então a gente hoje tem isso em crianças, né? Então é muito preocupante introduzir esses alimentos de forma precoce. E a propaganda de muitos desses alimentos é voltada para esse público. Às vezes a gente fala assim, crianças hipertensas, não parece que é uma coisa tão grave, mas é principalmente pelas consequências com o passar dos anos, é isso? Com certeza, porque a gente tem os efeitos deletérios dessas doenças crônicas, que a gente sempre fala que são doenças silenciosas, né? Então a gente muitas vezes descobre com um tempo já maior da doença, só que quando vai descobrir já está com um risco iminente de um infarto, um AVC, que é a consequência mais grave, ou como a doutora Maria Célia já comentou, doenças renais, que são consequência também desses fatores de risco. O acordo era o mais adequado, Maria Célia, nesse momento que a gente vive? Eu acredito que sim, porque se não fosse o acordo, que é voluntário e a indústria aderiu voluntariamente, nós teríamos que fazer uma lei, que somente a lei pode obrigar o cidadão. Então, no caso de uma lei obrigando a indústria a fazer essa redução, obrigaria também ao Estado uma fiscalização rigorosa dessa diminuição. Havendo um acordo voluntário da indústria, eu acho que é mais prudente e não vai perder seus consumidores, que esse deve ser a principal preocupação da indústria. Né? O acordo surgiu em 2011, foi renovado agora e ele segue aí por um período. Essa é a ideia é ir renovando aos poucos
até se atingir o índice mínimo recomendado, o índice máximo recomendado pela OMS, com esse sódio nos alimentos industrializados. O Brasil, inclusive, começa a fazer isso de forma muito tardia, porque isso já existe em outros países, inclusive da América Latina. A gente até comentava aqui no intervalo, né? A Argentina já tem uma lei. O acordo parece que não deu certo. Portugal, você falava, também tem uma lei. Também. E lá o uso do sal, tanto na culinária in natura como na indústria, é muito alto, mas tem gerado efeitos, né? Exatamente para avisar a diminuição de hipertensão e diabetes na população. A gente falava muito sobre o pão aqui, né? Pão, pãozinho, bisnaguinha. Agora, não são os grandes vilões, não é isso? Do sódio nos alimentos. Quais são esses? Caroline? A gente pode citar, inclusive, os molhos prontos, ketchup, mostarda, molho para salada, né? Então, às vezes, as pessoas colocam a salada no prato, mas colocam um monte de molho. Esses molhos prontos para salada são ricos em sódio. Aí a gente tem também os embutidos, enlatados. Sal e tempero. A gente comentava isso também. A gente acabou trocando lá atrás o sal pelos temperos prontos, e foi uma péssima troca. O brasileiro, com essa questão de reduzir o sódio da alimentação, né, porque muito se fala sobre isso, acabou reduzindo cloreto de sódio, sal de cozinha. Trocou pelos temperos prontos, que tem uma concentração muito maior de sódio. Então, o ideal seria a gente voltar a usar o cloreto de sódio, sal de cozinha, para temperar, misturado isso com ervas finas. Então, a gente pode usar também cebola, alho, outras ervas para temperar os alimentos e consegue usar, e aí dessa forma a gente consegue usar uma quantidade pequena de sal para temperar os alimentos, que a recomendação, como a gente já comentou antes, é de 5 gramas, o que é equivalente a uma colher de chá. Esse salzinho que a gente tem ali na mesa, na hora que a gente vai almoçar, por exemplo, a recomendação é retirá-lo ali da mesa ou pode pôr um pouquinho? Como é que funciona isso? A recomendação é retirar. E quem não consegue faz o quê? Diminui? Já serve? Diminuir sempre vai ser uma alternativa boa. O que a gente conseguir reduzir nesse consumo de sódio que está excessivo, certamente vai trazer algum benefício. A gente falava numa questão importante, né? Que você falava sobre isso, Caroline. Tem muitas coisas que são doces e que já têm essa substância. A gente não vai percebendo, mas o sódio, o sal fazem parte da nossa alimentação o tempo todo. Fazem, certamente. Agora, a gente também tem uma vida muito corrida. Acho que isso, às vezes, ajuda muito as pessoas a consumirem esse tipo de produto industrializado, por exemplo. Existem formas fáceis de consumir produtos in natura, rápidas? Isso existe? Quais são? O que a gente pode orientar? Existe. O que a gente deveria fazer é um planejamento. Então, a gente pode, por exemplo, preparar os alimentos in natura, separar em pequenas porções e congelar. Então, às vezes as pessoas pensam, congelamento, perde nutriente no congelamento. Não, não perde nutriente no congelamento. A gente pode congelar os alimentos in natura sem problema nenhum. O que a gente tem que ter cuidado é no descongelamento. E às vezes isso pode perder um pouquinho, mas é super indicado e torna a vida um pouco mais prática. Organizar a lista de compras, ter um pouco mais de parceria dentro de casa. Por muitos anos, as mulheres sempre foram as responsáveis pelo preparo dos alimentos em casa. Isso ainda continua, só que a mulher agora está fora de casa trabalhando. Então, uma parceria dentro de casa com filhos, marido e a própria mulher, na hora de fazer a lista de compras, as compras e o preparo, facilita a vida de todo mundo dentro de casa, sem ter a necessidade de recorrer sempre aos produtos industrializados. E também a comida fora de casa, fast foods, que também contribui para um consumo excessivo de sódio. Apesar disso, a saúde do brasileiro, Maria Célia, melhorou? Os indicadores mostram que sim. Se nós compararmos indicadores de saúde de 10 anos atrás com os indicadores de saúde de hoje, nós vamos ver que a saúde do brasileiro vem melhorando sim. A estratégia dita pela doutora Caroline é muito válida.
aliada a esses planos que o governo tem assinado com a indústria, né, porque é muito difícil as pessoas abrirem mão desse recurso, né, da indústria alimentícia, eu acho que isso vai apontar para o futuro com indicadores bem mais promissores para a saúde do brasileiro. E esse futuro depende do quê? Dessas comidas menos processadas, menos industrializadas? Menos sódio, menos açúcar, menos gordura. A gente fala sobre isso, né? O nosso programa hoje é sobre o sódio, redução da quantidade de sódio aqui na nossa alimentação. Quais outros vilões a gente tem que a gente também poderia reduzir assim facilmente? A gente está, não facilmente, mas a gente está pedindo aqui, está recomendando uma troca de industrializados por produtos in natura. O que mais a gente pode trocar? Eu citaria, por exemplo, o sucesso que vem sendo com a gordura trans. Muitos produtos, biscoitos e bolos, a indústria vem substituindo essa gordura trans graças a um trabalho da Agência